Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente nós vamos fechar os olhos alguns minutinhos, só para fazer a prece inicial, tentando nos desvencilhar dos pensamentos que nos atrelam ao mundo lá fora, para que aqui, única e exclusivamente, a gente possa respirar, sentir a vibração de amor e de paz preparada para cada um de nós. Que Deus, nosso Pai, nos inspire, nos ampare, nos fortaleça e nos guie mais uma vez. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Nós vamos desenvolver na noite de hoje um tema que está bem atrelado à introdução que foi feita agora há pouco, que chama-se O Homem de Bem. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo e nos dá uma boa noção do que seria esse homem de bem. Ou melhor, aquilo que nos aguarda ser. A gente pensa assim, independente da cultura religiosa que cada um tenha. Por exemplo, os católicos, ao final dessa vida física, se deparará ou com o céu, ou com o purgatório, ou com o inferno, de acordo, logicamente, com suas ações aqui no plano Terra. Os protestantes, o dia do juízo, aguardam o dia do juízo onde vão ser julgados. Nós, espíritas, de acordo com a vivência aqui no plano físico, ou iremos para as regiões celestes ou para as regiões purgatoriais. Mas qual será o nosso fim? Qual será o nosso destino? Muitas vezes nós fantasiamos em cima disso, porque são ideias já pré-concebidas e que a gente interpreta, logicamente, puxando a sardinha para o nosso lado. E facilitamos muito as coisas para nós, fazendo com que muita responsabilidade que é nossa, nós deixemos de lado, simplesmente por interpretar de uma forma errônea aquilo que a vida nos destina. Então, esse texto, O Homem de Bem, serve de parâmetro. Para quê? Para a nossa própria consciência. Então nós vamos parar e refletir apenas sobre cada tópico que eu vou ler aqui. Eu vou resumi-lo, é um pouquinho grande, eu não quero ficar cansativo. Então alguns tópicos nós vamos falar e vamos refletir se isso se encaixa na nossa vida, se fazemos isso ou nós não fazemos. Ou melhor, muitos às vezes vêm ao centro espírita querendo saber notícias de parentes que já partiram, né? Recentemente desencarnaram. Como que eles estão no plano espiritual? Como que eles estão do lado de lá? Se estão bem, se não estão bem, se estão sofrendo, se estão
de reencontro com outros familiares já desencarnados. Então, esse texto vai fazer com que a gente pense. Ele não está dizendo assim, está condenado ou está absolvido. Isso aqui é só um parâmetro para que a gente possa entender qual que é o nosso fim. Lembrando que nós somos reencarnacionistas, então sabemos que depois dessa vida física, retornaremos à pátria espiritual e posteriormente retornaremos novamente à vida física para nos aperfeiçoarmos. Então toda a nossa estadia no plano espiritual, por enquanto, é só temporária. Mas esse temporário é que justamente as pessoas têm grande curiosidade de saber. Será que estão bem do lado de lá? Será que estão sofrendo? Como estão? Ou então, qual é o meu destino do lado de lá? O que vai acontecer comigo quando eu partir? O que vai acontecer com aquelas pessoas que eu convivi aqui no plano Terra? Eu reencontrarei-as do lado de lá? Estaremos apartados? Então, esse texto faz-nos refletir sobre isso. Essa divisão que nós mesmos fazemos. Então, o que seria o homem de bem? Seria aquele homem perfeito. Imaginemos assim, faz de conta que hoje nós desencarnamos. E a gente tem aquela cultura, eu sou uma pessoa boa, né? Então, consequentemente, eu vou para o plano espiritual, ou vou para o céu, ou para uma região angelical, sei lá, conforme cada um pense. E que tipo de pessoa que eu quero encontrar do lado de lá? Pessoas iguais a mim? Será que eu estou nesse patamar de ser uma pessoa de bem? Uma pessoa que teria uma convivência muito fácil, muito tranquila, muito harmoniosa com os outros que lá já estão ou com os outros que lá chegarão? Então vamos ver se nós somos esse homem de bem ou estamos ainda a caminho de ser esse homem de bem. Então começa assim. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Olha, a primeira linha apenas do texto. Nós somos justos, somos amáveis e somos caridosos? Primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Então, voltando ao texto. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E agora complicou um pouquinho, né? Não basta ser apenas justo, amoroso e caridoso. Tem que ser na sua maior pureza, ao máximo. E nós já exercemos o máximo disso? Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, e ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, está aí uma característica do homem de bem. Nós temos elas? Vamos pensar. Vamos refletir. Vamos ponderar sobre isso e nos aperfeiçoar. Nós estamos a cada encarnação melhorando um pouquinho. Então, tem muito que melhorar, vamos muito trabalhar em cima disso. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, há de se pensar, nós nunca nos rebelamos contra os acontecimentos da nossa vida porque perdemos tal pessoa, porque ficamos sós, porque ficamos desempregados, porque aconteceu isso, porque estamos doentes, porque a vida nos faz sofrer tanto. A gente tem a fé em Deus que tudo que nos acontece é para o nosso bem? Ou muitas vezes nós nos revoltamos ainda? Se nos revoltamos, é sinal que não ainda compreendemos perfeitamente a Deus.
Ter fé é saber que Deus é toda justiça, sabedoria e bondade. Então, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Inclusive o mal que, porventura, esteja nos visitando. Vamos em frente. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que nós estamos suficientemente separados do materialismo? Será que nós damos um real valor àquilo que nós somos, à nossa essência? Porque lembremos o seguinte, nós somos um espírito que habita um corpo. Esse corpo é perecível. Olha que meia jornada da minha existência já foi, ou mais. E aí? O que eu fiz dessa jornada? O que eu fiz dessa existência? Qual o bem que eu pratiquei? Isso tudo, a nossa consciência vai nos interrogar. E o pior é o seguinte, que ela vai dizer assim, todas as vinganças que eu cometi, todas as palavras, todos os impropérios que eu proferi, toda a dor que for originada dos meus atos, das minhas palavras, isso vai pesar extremamente. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Ou seja, se hoje tem dias tenebrosos, difíceis, o homem de bem compreende que esses dias vão passar. Se hoje a dor nos visita, ela uma hora irá embora. Quando cumprir a sua missão, ela desaparecerá. Então, ter fé, saber sobre quem é Deus, o que é Deus, sobre sua lei, faz com que nós tenhamos uma certeza reavivada do futuro que está guardado para cada um de nós. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem, pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem. Toma a ofensa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então, aquele que está no caminho de ser um homem de bem vai estar sempre atrelado aos sentimentos de justiça e sempre defenderá os mais fracos. Fazemos isso? Ou muitas vezes nós cruzamos os braços e falamos assim, isso aqui não é problema meu. Pois é, cada vez que nós deixamos que o mal se alastre, e deixamos passar a oportunidade de fazer o bem, é sim algo que pesará na nossa consciência. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribuiu, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Antigamente tinha-se aquela noção de que se você doasse um grande valor à igreja, você estaria salvo. Olha só como que o pensamento humano era mesquinho, era egoísta. Se você tem grande posse, você se dispor de um pouco, não tem dificuldade nenhuma. Para aquele que nada tem,
aquele que não tem condições de dispor de uma grande quantidade financeira, estaria fadado o quê? A perda total. Veja como é injusto a visão humana. A mesquinhez faz com que turve a nossa visão à realidade. E nós arrastamos conosco durante tantos séculos até os dias atuais esse ponto de vista. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Conseguimos ver todos os homens como os irmãos? Todas as pessoas, inclusive aquelas que nos fazem mal? Não, ainda não. Pois é, então somos homens de bem? Ainda não. Mas estamos a caminho. A vida vai nos dar o que? Condições para que venhamos a exercer as tarefas, para que venhamos a adquirir essas virtudes. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia, com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor. Nós não temos ódio nem rancor no nosso coração, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Vou ler só mais um trechinho só. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está em pecado, atire a primeira pedra. E o texto se vai por mais alguns parágrafos, uns 5 ou 6 parágrafos, que eu não vou me estender mais, porque seria o suficiente para a gente poder desenvolver uma linha de raciocínio. Dentre tudo que nós falamos aqui, nós somos portadores dessas virtudes? Se não somos, como que pode nós queremos esperar uma vida perfeita do lado de lá, com pessoas perfeitas? Um mundo extremamente bom, igualitário, onde não haja avareza, onde não haja usura, onde não haja sentimentos de mesquinhez, orgulho, vingança, vaidade, etc. Que todos nós carregamos ainda no nosso íntimo. Ou somos ainda tão egoístas que pensamos assim: os outros têm que ter essas características. Eu não. Eu chegando lá, está no mundo perfeito, eu vou ser eu mesmo, sem fazer nenhum esforço, sem melhorar, sem fazer absolutamente nada. Ou seja, esperamos o máximo de recompensa, com o mínimo de esforço. O Espiritismo, ele vem nos acordar. Ele não passa a mão na nossa cabeça de jeito nenhum. E muitas pessoas ainda procuram a casa espírita para que seus problemas sejam resolvidos. Gente, a gente tem que mudar esse tipo de mentalidade. A gente tem que dar a mão à palmatória e compreender que se as coisas estão acontecendo conosco, estão nos maltratando, estão doendo fundo, é porque algo está sendo corrigido, ou uma dívida está sendo sanada. Aquilo que nós fazemos de mal ao outro
retorna para todos nós como lei de ação e reação. Então talvez a gente não ache uma lógica naquela doença que apareceu, naquela perda inusitada, naquela decadência econômica que a gente se atrelou e agora não sabe aonde se socorrer. E a gente pensa que o mundo está todo contra nós. E isso, na maioria das vezes, é apenas consequência de nossos atos do passado. Tem uma passagenzinha curtinha do livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que chama-se assim, O Bom Homem. E a história conta um trecho bem resumido, bem curto. Um senhor, dono de uma joalheria, tinha uma boa posição social e tinha uma única filha. E tudo para ele era essa filha. Mas era aquele homem de princípios rígidos. Era chamado o homem perfeito, porque ele não aceitava nada de errado, absolutamente nada de errado. Era absolutamente honesto em tudo. Até que uma certa noite, a sua filha estava retornando de um baile, ele vai esperá-la, sai pelos fundos da casa e aborda ela com outro indivíduo. E ouve a conversa deles. Nesse interim, aborda-os e a filha clama a ele: pai, eu sei que eu errei, carrego no meu ventre um filho, mas preciso da sua ajuda, preciso do seu amparo. O pai, sem muitas palavras, sem demonstrar muitas emoções, fala para a filha: vamos entrar, vamos entrar, você vai descansar e amanhã nós conversamos sobre isso. E a filha estava um pouco alterada, nervosa com a situação. Ele foi à cozinha, voltou com um copo e deu à filha como se fosse um calmante, para que ela descansasse. Fala: descansa, e amanhã nós conversaremos. Só que naquele copo não tinha um calmante, tinha arsênico, tinha um veneno. E no outro dia, jazia no leito apenas um cadáver. Para toda a sociedade, foi suicídio que a filha cometeu. E ele continuou com a sua consciência, aos olhos do mundo, ilibada. Era apenas um pai desventurado, que sofrera com a deserção da filha. Mas na realidade, na consciência dele, ele era um assassino da sua própria filha. Passa-se o tempo, envelhece e retorna ao mundo espiritual. E lá, novamente, é dado uma oportunidade de renascer e corrigir seus erros. Renasce em pleno Rio de Janeiro. E por volta dos seus 20 anos de idade, ele, agora na condição de filho, nessa idade, vai a um determinado baile. Olha só como a vida é. Vai a um determinado baile. E retorna desse baile com uma pessoa, com uma moça. O seu pai os pega, conversando altas horas da noite. Ele, de família abastada, mas ela, de uma família muito pobre. E isso a gente sabe que antigamente pesava muito.
Então, o que aconteceu? O pai, vendo aquela situação, fala ao filho: amanhã nós conversamos sobre isso. O filho entra, meio angustiado com a situação, uma queimação danada no estômago, meio atordoado por aquilo que ele está vivendo, sabendo que aquela moça pobre trazia no seu ventre também uma criança. Ele imploraria ao pai que ajudasse os dois a constituir família e tocar a sua vida. Mas, nessa ânsia de resolver esse problema, e com o mal que acometia o seu estômago, foi procurar um remédio, um antiácido, para que tomasse, para que aplacasse o seu mal-estar. Atribuladamente, como ele estava, achou um vidro na cozinha, com um pó branco, e supôs que fosse o antiácido. Colocou num copo e sorveu. Só que não era, por coincidência, era arsênico. E no outro dia, apenas se viu ali naquela casa, naquele leito, o cadáver de um jovem que, aos olhos da sociedade, tivera cometido suicídio. Vejamos bem que ele não foi um suicida nessa reencarnação. Que ele apenas cometeu um equívoco. Mas a lei de causa e efeito fez com que aquilo que ele provocou na sua filha, ele veio a ressarcir com a própria vida. Então, muitas vezes, os males que nos acometem hoje, a gente não vê ligação com a nossa existência, a gente se acha bom, a gente se acha justo, a gente se acha honesto. Mas muito do que nos acomete tem resultado, tem o seu início em vidas pretéritas. E estamos ressarcindo. Por isso, nós chamamos esse plano em que nós habitamos de plano de provas e de expiações. Expiações que são aquelas em que nós nos livramos de equívocos como esse, pagando na mesma moeda o mal que fizemos. E provas, porque nós somos provados constantemente para saber se realmente adquirimos as nossas virtudes. A gente se acha bom, mas quantas vezes somos chamados a fazer o bem e nos abstemos? A gente se acha caridoso, mas quantas vezes alguém chega até nós suplicando algo que nos pertence e nós simplesmente falamos: não tenho, não posso, não tem jeito. A gente se acha justo, mas muitas vezes nós utilizamos das leis injustas que nós mesmos criamos para nos beneficiar, ignorando as leis morais, a lei de justiça. Então, como que a gente espera um porvir melhor, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual, se nós não somos suficientemente homens de bem? Então, o Espiritismo vem nos acordar para essa realidade. Quem nós somos? Nós somos o resultado de todas as nossas emoções, de todas as nossas vontades, de todas as nossas construções. E se o que nós pensamos não é bom, a nossa essência precisa ser burilada. Se o que nós fazemos não é bom, os nossos pensamentos precisam retomar uma diretriz mais justa e sólida. E se causamos dores e sofrimentos, é porque ainda o orgulho impede
que nós vejamos no próximo a dor que ele sente. Nos impede de ser indulgentes com as limitações alheias, aceitando as pessoas como elas são, aceitando os seus pensamentos como eles são gerados, aceitando a simplicidade de acordo com o nível evolutivo de cada um. Isso é. Estamos longe de irmos para um mundo perfeito. Estamos longe de, ao partir daqui, adentrarmos um céu de benevolência, de paz, de sossego. E mesmo que nós tivéssemos todas essas qualidades de homem de bem, como relatado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se tivéssemos todas elas e tivéssemos a oportunidade de ir para um mundo melhor, um mundo mais justo e igualitário, sabe o que nós faríamos? Se fôssemos um homem de bem, a gente ia largar mão de tudo isso para irmos socorrer os nossos amados que se encontram ainda nas agruras da vida, nas dificuldades, nos equívocos, nas dores e nos sofrimentos. Porque jamais um homem de bem seria feliz se o seu irmão, se o seu pai, sua mãe, seus filhos não estivessem junto com eles. Então, a nossa caminhada é longa. E um dia em que houvermos alcançado o nosso destino, pode ter certeza que é apenas o primeiro dia do nosso verdadeiro trabalho na seara do Mestre. Que Ele nos inspire, nos ampare, nos fortaleça e guie o nosso pensamento, sempre na senda do bem, da justiça e do amor. Que assim seja.